Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem dita em dois turnos, digamos assim, em dois tempos diferentes. No primeiro, a revelação de Jesus. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que significa ser entregue na mão dos homens? Significa aceitar o destino que esses homens darão a ele, o Filho do Homem. Então Jesus pré-anuncia que ele será entregue. Ser entregue é a mesma coisa que ser traído. Ser entregue, ser traído. Então, Jesus, ao dizer isso, provoca nos discípulos uma grande tristeza. Ele diz que eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. Mas então os discípulos ficaram muito tristes. Este é o primeiro tempo. Ele é o Filho do Homem, mas ele será entregue nas mãos dos homens. Se transformará em objeto na mão dos homens. No segundo turno, segundo tempo aqui, então os cobradores do imposto do templo questionam Pedro sobre a atitude de Jesus em relação ao imposto que eles cobravam. Notem que se trata do imposto do templo, não é o imposto pago ao Império Romano. Então, este imposto do templo, poderíamos dizer alguma coisa parecida com o nosso dízimo. E Jesus, então, Pedro, em primeiro lugar, responde com convicção: sim, ele paga. Mas depois Jesus, conversando com Pedro, diz: que vos parece? Os reis desse mundo normalmente cobram impostos e taxas dos filhos ou dos estranhos? Quer dizer, os que estão dentro de casa lá, os seus filhos pagam imposto para a coroa? É claro que não. Eles arrecadam, eles recebem, eles não pagam. Então, como se trata do templo, Jesus está dizendo: eu sou o Filho do Homem. O Filho do Homem, é claro que não deve imposto nenhum ao templo. O templo é dedicado a Deus, e ali está o Filho de Deus, ele é o Senhor do templo. Mas o cuidado que ele tem: os filhos estão livres, eu não precisaria pagar o imposto. Mas para não escandalizar essa gente, então Jesus dá a recomendação e através do gesto da pesca, Pedro irá pagar o imposto em nome dos dois. Então Jesus vai pagar o próprio imposto e vai pagar o imposto de Pedro também. Notem a posição de Jesus. O Filho do Homem será entregue. O Filho de Deus, para não escandalizar, pagará o imposto para o templo de Deus.
nós vemos aqui a submissão de Jesus, como ele realmente se entrega totalmente. Nestas duas afirmações, nesses dois acontecimentos, nós vemos expresso claramente aquilo que São Paulo dizia na carta aos Filipenses. Ele não fez do ser igual a Deus uma coisa a que se apegar, uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo e, tendo sido encontrado na forma humana, ainda se fez obediente até a morte e morte de cruz. Este é o esvaziamento do Filho de Deus, que se fez filho do homem, e como filho do homem, pareceu assumir ali a posição de um estranho, de um escravo, de um malfeitor. Tudo isso foi aproveitado como desígnio salvífico de Deus, para mostrar até que ponto Deus é capaz de se curvar diante do ser humano para resgatá-lo, para salvá-lo. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.